Imagine estar em uma sala com seus amigos mais próximos, sabendo que está prestes a enfrentar o momento mais difícil da sua vida. É exatamente assim que vemos Jesus em seus últimos momentos antes da crucificação. Ele sabia o que estava por vir, a traição, a dor e a morte. Mas em vez de se concentrar em si mesmo, Jesus escolheu passar esse tempo preparando os seus discípulos. Ele queria que eles estivessem prontos para continuar sua missão. Mais do que palavras, Jesus deixou exemplos que ainda hoje nos ensinam como viver de forma significativa. O mais interessante sobre os seguidores de Jesus é que a maioria deles não tinha nada de extraordinário aos olhos do mundo. Havia uma mulher que teve 5 maridos, um homem que passou 38 anos preso a uma doença e outro que nasceu cego. Pessoas que, muitas vezes, eram vistas como marginalizadas ou sem valor, foram as que seguiram Jesus de coração aberto. Elas confiavam nele sem hesitar, mesmo com suas imperfeições. Por outro lado, aqueles que tinham mais conhecimento ou posição, como os líderes religiosos, geralmente resistiam. Alguns hesitavam porque estavam presos ao seu status ou medo de perder algo. Outros, simplesmente, rejeitaram a mensagem de Jesus. Mesmo os discípulos que andavam com ele diariamente tinham suas dificuldades. Eles viam milagres, ouviam ensinamentos profundos, mas, ainda assim, tinham dúvidas e medos. Isso nos lembra que eles eram humanos, como todos nós, e Jesus sabia disso. Ele entendia as limitações de cada um, mas não desistiu deles. Ao contrário, ele os preparou com paciência e amor. Naquela noite especial, quando estavam reunidos, Jesus sabia que tinha pouco tempo para ensinar algo que seria essencial. Ele queria mostrar na prática o que significava o amor que ele sempre pregava. E fez isso da maneira mais simples e impactante, lavando os pés dos discípulos. Hoje pode parecer algo comum, mas, na época, lavar os pés era um trabalho reservado aos servos. A ideia de que o mestre se ajoelharia para fazer isso era quase impensável. Ainda assim, foi exatamente isso que Jesus fez. Pense no impacto desse gesto. Ele não precisava dizer mais nada. Aquele ato mostrou que o amor verdadeiro não está em grandes discursos, mas em ações simples e humildes. Jesus estava mostrando que ninguém é melhor do que ninguém e que, para segui-lo, é preciso estar disposto a servir. Amar, no fundo, é colocar o outro em primeiro lugar. Isso é algo que podemos trazer para nossas vidas hoje. Quantas vezes deixamos de ajudar alguém porque achamos que a tarefa é pequena demais ou porque nos sentimos superiores? Jesus nos ensina que não existe grandeza maior do que servir ao próximo. Não é sobre o tamanho do que fazemos, mas sobre a disposição de fazê-lo com amor e humildade. Outra coisa que impressiona é o amor de Jesus, mesmo sabendo que seria traído. Ele sabia que Judas o entregaria, que Pedro o negaria e que os outros fugiriam quando as coisas ficassem difíceis. E mesmo assim, ele os amou. Não um amor superficial, mas um amor profundo e incondicional. Isso é algo que podemos levar para nossas relações. Muitas vezes guardamos mágoas ou nos afastamos das pessoas por causa de erros, mas Jesus nos ensina a perdoar, a olhar além das falhas e a continuar amando. Além disso, Jesus sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Ele não foi pego de surpresa pela traição ou pelo sofrimento. Ele sabia de onde veio, para onde estava indo e que sua missão estava se cumprindo. Essa certeza lhe dava força para enfrentar tudo com propósito. Isso também nos ensina algo importante. Ter clareza sobre quem somos e o que estamos fazendo nos ajuda a lidar com os desafios da vida. O que fica dessa história não é apenas o que aconteceu naquela noite, mas o que ela representa para nós. Jesus mostrou que o amor não é algo teórico ou distante. É prático, é real. Amar significa perdoar quando somos magoados, servir mesmo quando não é fácil e colocar os outros acima de nós mesmos.
Essas lições são tão atuais hoje quanto foram naquele momento. Talvez você não precise lavar os pés de alguém, mas pode demonstrar amor em gestos simples, como ouvir quem precisa, ajudar sem esperar nada em troca, ou perdoar alguém que o machucou. No final, o que Jesus nos deixa é um convite. Um convite para viver uma vida centrada no amor, no serviço e na humildade. Não é fácil, mas é transformador. E é isso que dá sentido à nossa existência. Fazer do amor o nosso maior propósito.